Vamos agora ao próximo tema. O governo deve anunciar hoje um congelamento de recursos. Estava demorando. No orçamento de 2025, para tentar cumprir a meta fiscal. Na coletiva de imprensa do anúncio, está prevista a presença dos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento. A presença dos ministros aumenta a expectativa pelo anúncio de medidas adicionais destinadas a conter gastos e, é claro, elevar a arrecadação. Na semana passada, Haddad afirmou que apresentaria ao presidente Lula medidas pontuais para cumprir a meta fiscal deste ano. Meu querido Paulo Loyola, você aqui que sempre nos ajuda enriquecendo esse debate com ideias, com contrapontos. O governo consegue atingir essa meta fiscal ou não? Você tem essa expectativa? Capês, o que a gente tem visto é o governo cumprindo a meta fiscal. Inclusive, já cumpriu no ano passado, como eu costumo lembrar que, mesmo pagando os precatórios que o Bolsonaro tinha dado calote no seu último ano ali de governo, o governo federal, no ano de 2024, cumpriu a meta ali de superávit, que é de 0,25% do PIB para cima ou para baixo, que dá mais ou menos 31 bilhões, isso mesmo com as despesas extraordinárias causadas, por exemplo, pelas chuvas do Rio Grande do Sul. Vejo absolutamente todos os indícios para que essa meta seja, mais uma vez, cumprida. Governo que, na verdade, a gente tem visto resultados bastante acima das expectativas ou da torcida do mercado. O Boletim Focus, por exemplo, que foi divulgado no final de março, apontava um crescimento de menos de 2% no ano de 2025. O que a gente viu na prévia do PIB foi um crescimento já recorde, inclusive, de 1,3% para o período do primeiro trimestre somente, ou seja, quase 70% da meta do que seria o crescimento do país, já atingido no primeiro trimestre. Então, o que a gente tem visto, e eu tenho repetido isso aqui no programa algumas vezes, Capês, é uma economia superaquecida, tem, inclusive, a gente tem visto isso no próprio resultado fiscal, porque o governo também, em função da atividade aquecida, está arrecadando mais. Não vejo nada de novo nesse processo que não seja o compromisso contínuo desse governo com a questão monetária e fiscal. Doutora Priscila Silveira, o Brasil nos últimos 12 meses acumulou o déficit público nominal de cerca de 950 bilhões de reais. Déficit público nominal, que implica em todos os gastos, a diferença entre receita e despesa, mais o serviço com juros da dívida. Então, são 935 bi de serviços da dívida e mais 13 bi 500 de déficit nominal. Como é que vão fechar essa conta se nós estamos avançando perigosamente para a faixa de 1 trilhão de reais de pagamento somente de juros da dívida, o que é quase 10% do PIB brasileiro? Ou o governo aperta o cinto ou vão ficar sem cinto. Capês, a gente vem falando disso desde a virada, né, dessas questões ligadas ao orçamento. Aqui o Paulo disse que o governo está arrecadando mais e vê com bons olhos, e a gente espera que se cumpra aí, né, essas despesas, esse arcabouço fiscal, mas em nenhum governo, e até dentro da nossa própria casa, não tem como a gente ter algo que é superavitário se nós gastarmos mais do que arrecadamos. Então, não adianta, Capês, a gente vai ficar aqui discutindo anos e anos, aí durante a vigência do atual governo, em que sentido? Não adianta só arrecadar mais.
Arrecadar mais é uma diretriz importante para colocar um balanço dentro do caixa, do financeiro dentro de um país. O que deve ser feito, Capesi, que aí entra o problema, é arrecadar mais e gastar menos. E, infelizmente, o que a gente tem visto, não é? É um descontrole com relação a não gastar mais do que se ganha. Tendo em vista que cargos são feitos, aumentos de salários a gente tem percebido, e ao criar cargos e dar diretrizes para esse pagamento, há e traz um desequilíbrio para todas as finanças dentro do país. Então, nós vamos continuar aqui. É claro que eu quero ter um cenário positivo, como o meu querido amigo Paulo Loyola, no sentido de que o país está aí, né, lutando para poder trazer esse equilíbrio fiscal, mas não vai ter jeito. Claro, eu não sou economista, você deve estar falando, se ela sabe o que precisa ser feito, então por que ela não vai lá? Porque eu não sou economista, né? E eu não estou lá para resolver. Quem tem que resolver é quem está dirigindo o país, que sabe muito bem como deve ser feito, não faz. Pois é. Será que sabe? Então, deve saber. Sabe. Meu querido Diego Tavares, estava vendo um documentário de economistas americanos comentando sobre a dívida pública dos Estados Unidos. Né? A dívida pública americana é 38 trilhões de dólares, é uma coisa assim absurda, né? E os Estados Unidos está pagando de juros, vão para esses 38 trilhões de dólares, está pagando 1,2 trilhão de dólares por ano. 1,2 trilhão, está pagando de juros quase o PIB do Brasil. Então, esse 1,2 trilhão de dólares, se você fizer o cálculo em relação ao PIB americano, tem um PIB de 28, 29 trilhões, 1,2 trilhões dá mais ou menos 10% dá 2,9, 5% dá 1,4, deve dar mais ou menos uns 4% de juros. Os Estados Unidos está pagando 4% do PIB, ele paga de juros por ano. E eu estava vendo um documentário dizendo assim, olha, a situação aqui não é catastrófica ainda. Ela só começa a ficar preocupante quando um país paga anualmente de juros mais de 6% do PIB. Quando você paga mais de 6% do PIB, fica preocupante. O Brasil está pagando 7,5% de juros do seu PIB. E isso nós estamos entrando, é uma situação que já implicou no rebaixamento da nossa nota. Como é que você vê as perspectivas? Como é que o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, conseguirá convencer Congresso Nacional, ministros e o próprio presidente da República que é necessário parar com essa festa de favores? Senão, nós vamos incorrer no risco de perder a credibilidade econômica e entrar em default, que é o calote. Capesi, eu acho que é muito boa vontade da sua parte acreditar que existe meio de que o ministro Fernando Haddad os convença dessa necessidade de enxugamento da máquina pública, de corte de gasto. É algo que eu prego aqui, acho que desde o meu primeiro dia no Linha de Frente. Não está no DNA de governos progressistas essa ideia de Estado mais enxuto, de um Estado mais eficiente, enfim, mais focado naquelas atividades essenciais. Ao contrário, nós temos um governo aí que tem, por crença, que o Estado é o indutor da economia, então ele deve ser inchado, deve estar ocupando todos os espaços, inclusive substituindo, em muitos pontos, a iniciativa privada. Agora, é óbvio que essa receita não está dando certo. Nós temos aí, como disse aqui o Paulo Loyola, de forma acertada, disse o dado certo, nós temos sim crescimento da arrecadação, mas você não tem em compasso com esse crescimento, o aumento do investimento em relação ao PIB. O Brasil, com todo o aumento de arrecadação, que se deve, claro, às muitas taxações que passaram a ser operadas desde o início dessa atual gestão do governo federal, você não tem o aumento dessa relação de investimento público em relação ao PIB. O Brasil ainda investe menos de 1% do seu PIB. Com isso, nós temos, por exemplo, a indústria ocupando menos de 11% de participação no nosso PIB. Nós temos 40% das pessoas empregadas na informalidade. Então, até que ponto nós temos que analisar isso como, de fato, um aquecimento do mercado? Porque nós não estamos conseguindo controlar a inflação, o preço dos alimentos, isso são pesquisas que já estão sendo validadas, já substitui a preocupação do brasileiro no lugar da segurança pública, por exemplo. Então, de fato, eu acho que o cenário é muito mais esse que você constrói aqui, de fato, o Brasil caminhando para um colapso econômico, do que uma caminhada até a normalidade. Enfim, eu brinco sempre, e eu e o Paulinho Loyola aqui tivemos uma discussão histórica no Linha de Frente sobre isso. Tá certo que você não mede a economia pelo preço do mercadinho, mas inevitavelmente o preço do mercadinho, o preço da bomba de combustível é o que dá a percepção para um povo a respeito da economia. E nós temos outro histórico que, justo ou não, e eu deixo essa avaliação para a nossa audiência,
A economia é o grande termômetro de um governo, é o grande termômetro da qualidade de governo de um partido, de uma pessoa, enfim, de um grupo político. O governo não vai bem na economia, isso é um fato, e nós precisamos acompanhar aí quais serão as medidas, no sentido do que você traz aqui, para que, de fato, o Haddad, que tem isso como uma premissa, sempre pregou isso e muitas vezes, inclusive, foi desmentido, como ele vai fazer para atingir para atingir a normalidade das contas públicas e talvez sonhar com a possibilidade do tão prometido déficit zero. Muito bem.